Oi, eu sou a Yumi e você tá no Interiorizando Manhwas e Mangás. E o vídeo de hoje eu vou trazer uma reflexão dos primeiros capítulos que a gente leu do manhwa de Quem Me Fez Uma Princesa. Bora interiorizar isso aí. Simplificando bem pra vocês, o que eu quero mostrar que a gente tem ali nos primeiros capítulos, que é o quê? Pra simplificar, eu vou colocar duas personagens. Então a gente tem a Atanásia da história e a Atanásia protagonista, vamos falar assim? Então, a Atanásia da história é a Atanásia sem ser a reencarnada e a Atanásia protagonista é a que vai reencarnar nessa Atanásia, deu pra entender? Então vamos lá. Resumindo bem basicamente, a gente tem a Atanásia protagonista, que viveu uma vida muito difícil, onde ela não tinha o que comer, ela era órfã, trabalhava pra caramba pra se sustentar. Aí a gente tem a Atanásia da história, que era uma princesa que foi abandonada pelo pai, o pai cagava pra ela, mas ela tinha de tudo. Porém, entretanto, todavia, ela queria muito o carinho e amor do pai, e isso a fez ir de arrasta pra cima, porque ela basicamente focou só nisso. Quando a Atanásia protagonista vai pro mundo da Atanásia da história, o que acontece aí? Simplesmente, mesmo ela sabendo que o pai dela, no caso, iria ignorar ela, porque ela acaba descobrindo o que vai acontecer com ela. Correto? Correto. Então ela já sabe o que vai esperar por ela. Porém, então o que a gente tem aqui, né? A gente tem como reflexão que quando, no caso da Atanásia protagonista, que ela já tinha passado por uma vida muito difícil, quando ela vai pra realidade da Atanásia da história, ela vê que, tipo assim, poxa, ela tem tudo, sabe? Ela não precisa trabalhar pra se sustentar, ela tem comida à vontade, os outros fazem pra ela. Beleza, que as empregadas não é lá aqueles mil maravilhas com ela, mas ela é empregada, sabe? Tipo, ela mora num palácio, à disposição de ouro pra caramba ali o tempo todo. Então, tipo assim, pra quem veio de uma realidade muito difícil, quando ela cai na realidade da Atanásia da história, ela acha aquela realidade maravilhosa. E isso acontece muito na vida real também. Às vezes, quando você passa por muita dificuldade, muito problema na vida, quando você vai às vezes quando você vê o problema de uma outra pessoa, que às vezes para aquela pessoa tá sendo um inferno, assim, pra você olhar naquela situação, você fala, cara, isso é muito fácil. Isso é easy, porque a pessoa tá se esgoelando por um problema tão simples assim, sabe? E é basicamente essa reflexão que puxa pra gente pensar essa parte da história da Atanásia ali no começo, que é essa mudança de realidade. Então, quando você tem uma realidade muito difícil, você vai pra uma realidade que pra você lutava o tempo todo pra ter essa subsistência básica e agora você já não precisa mais se preocupar com isso, pra você aquilo é muito simples. Então, ao invés dela ficar pensando em problemas, em problemas, em problemas, porque vai ter um problema aqui, vai ter um problema ali, isso aqui, vou ter. Ela tá pensando em soluções ali, entendeu? Então, ela facilita muito a vida dela, pensando só em soluções. Ela fala, cara, eu sei quais são os problemas aqui. E pra mim, isso nem é um problema em si. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usufruir do que eu tenho nesse momento, do que eu posso nesse momento. Ela começa a pegar ali os ouros do palácio, que ninguém liga mesmo, para que ela possa fugir dali com a empregada que ela mais gosta, que mais dá carinho para ela e atenção. E tipo assim, na cabeça dela tá tudo bem. Se ela não quisesse ir com a empregada, ela iria sozinha fazer a vida dela e tá tudo certo, porque na outra vida dela ela viveu sem ninguém ao lado dela. Então isso também puxa muito na reflexão de que às vezes você tá passando por um problema muito grande, ao invés de você ficar focada naquele problema, imersiva naquele problema, achando que aquilo não tem solução e é o fim do mundo, às vezes não é. Às vezes você só precisa tentar achar as soluções que tem à sua disposição ali naquele momento. E muitas das vezes, uma pessoa de fora, que às vezes já passou por problemas muito maiores que o seu, olha pra você e consegue ver soluções muito fáceis e práticas ali que às vezes você não consegue. Porque, cara, basicamente, o problema que cada um tem na sua vida, é lógico que você vai conseguir resolver ele muito mais fácil, dependendo da sua maturidade, dependendo da forma com que você vê as coisas. E isso é uma coisa que você adquire, infelizmente, na maior parte das vezes, sofrendo para aprender, né? Então, quanto mais forte você vai se tornando, quanto mais coisas você vai passando, mais aqueles problemas que você tinha vai sendo, tipo assim, você consegue olhar para aquilo de uma forma, era isso, poxa, eu consigo resolver dessa forma.
Claro que entra em algumas outras questões que eu não quero falar aqui, sobre uma questão de maturidade de cada um, desenvolvimento de cada um, mas é basicamente isso, que é muito legal, porque a gente vê dois lados da moeda. A Atanásio, que nasceu dentro daquilo, que é da história, que se deixa prender por tudo que está acontecendo, e a Atanásio, que entra nesse mundo com uma cabeça totalmente diferente, que já teve uma vida muito mais sofrida e vê as coisas de outra forma. Ao invés de ela chegar lá no mundo e começar a ver problemas e problemas, porque eu sou abandonada, porque meu pai não liga pra mim, porque as empregadas me tratam meio mal e eu tô abandonada aqui. Ela entrou na situação e falou, cara, olha o que eu tenho disponível pra mim aqui, sabe? Comparado com a vida que eu tinha, isso aqui é um luxo. Entende? Então, muitas das vezes, a gente precisa ter esse feeling na nossa vida pra gente entender não qual é o problema real que a gente tá passando, mas sim quais são as soluções possíveis e cabíveis naquele momento pra gente resolver o nosso problema em questão. E isso traz com a gente muita questão de maturidade, sim, porque cada pessoa resolve uma coisa de um jeito, dependendo da capacidade de resolução e de vida que tem, né? Tenho certeza que se você olhar pra trás e você lembrar de alguma situação que pra você era o fim do mundo hoje, com certeza com a maturidade que você tem, você olha pra esse problema e fala, era só isso. Sabe, eu resolveria assim, 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 porque você desenvolveu uma maturidade para aquilo. E é isso, o vídeo de hoje é só essa reflexãozinha básica aí dos primeiros capítulos de Quem Me Fez Uma Princesa. E em seguida teremos a continuação do resumo. Um beijo, fui!